Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar mais uma palavra aos pais. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Passando o Tempo com a Família. E para começarmos, vamos então orar ao Senhor e colocar-nos diante de Deus para que Deus nos dirija nesse momento. Vamos orar então. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, e colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo a direção do Senhor. Que o Senhor possa falar no nosso coração, ó Deus, de forma que venhamos a ser edificados e as famílias fortalecidas na tua palavra. Receba a nossa oração, Deus, e dirige-nos em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Muito bem. Bom, passando o tempo com a família é o nosso tema de hoje. Nós gostaríamos de tratar questões que são cotidianas e às vezes nós terminamos desprezando, ignorando. Normalmente nós nos apegamos a coisas grandes demais, grandiosas demais e terminamos deixando passar desapercebidas as coisas pequenas e cotidianas. Mas você já parou para pensar que a beleza da vida está exatamente nas coisas simples e cotidianas? Deus criou tudo, certo? Deus criou todas as coisas e também nos criou com a capacidade de constituir família e de formar uma sociedade. E tudo aquilo que nós vivemos no cotidiano, de forma simples, é algo que também vem da parte do Senhor, porque nós, como imagem de Deus, nós estamos naturalmente inclinados a estar vivenciando aquilo que Deus nos deu graciosamente. Por exemplo, a família. A família é uma bênção criada por Deus, Deus nos deu, e somos naturalmente inclinados a formar uma família e a viver, inclusive, o dia a dia familiar, como nós vamos falar ainda. Mas muitas outras coisas que estão ao nosso redor fazem parte da beleza da vida. Pela manhã, quando você acorda e vai trabalhar e você escuta aqueles passarinhos cantando, se você parasse para prestar atenção no cantar dos passarinhos e prestasse atenção naquele céu bonito, você veria a beleza das coisas que Deus faz. Na verdade, tudo isso é belo. Tudo isso faz parte do dia a dia, mas nós vivemos uma vida tão agitada, estamos tão acostumados a viver um dia a dia cheio de atividades, que terminamos deixando passar aquilo que Deus fez e faz parte do nosso dia a dia e é belo. Então, a beleza da vida, como nós vamos ver hoje, não está em grandes coisas. Não precisamos de coisas grandiosas para desfrutarmos, experimentarmos uma vida bela. As coisas simples, elas possuem beleza. E até por serem criações de Deus, como no caso da própria natureza, elas vão expressar a própria glória de Deus. Por exemplo, quando nós vamos para o Salmo 19, o versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ou seja, aquilo que faz parte do nosso dia a dia é belo e aponta para Deus, que é o Criador destas coisas. Portanto, se nós pudéssemos parar um pouco para desfrutarmos destas maravilhas de Deus, nós iríamos contemplar melhor a beleza das obras de Deus e glorificaríamos mais o Senhor. Só que acontece é que nós vivemos uma realidade principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades, uma realidade muito cheia de ativismo, onde a sociedade se acostumou com coisas grandiosas. Os homens se acostumaram com prédios monumentais,
se acostumaram com uma tecnologia muito avançada, com um dia a dia muito corrido. E então parece que a sociedade se acostumou com a complexidade, com a grandiosidade. E junto à ambição humana, parece que então atrapalharam, ofuscaram a beleza da vida simples e cotidiana. Parece que só aquilo que é muito grande e muito complexo é que chama a atenção das pessoas em nossos dias. E isso é ruim. Perdemos o olhar contemplativo e até a capacidade de desfrutar as coisas mais simples e que são belas, que fazem parte do dia a dia. Observe que o marketing de nossos dias, a propaganda constantemente, ela ensina você a buscar grandeza. Que você pode alcançar sempre mais, sempre mais. Como se a felicidade estivesse exatamente nas coisas grandes, as coisas exageradas, nos grandes sucessos, nas grandes conquistas, nos grandes produtos, nas coisas mais complexas que a sociedade pode oferecer. Por exemplo, nós somos constantemente induzidos a buscar a riqueza, a buscar aqueles carros mais fantásticos, a vida luxuosa, o consumismo, porque precisamos ter muito para ser felizes, o sucesso profissional. Observe que as propagandas sempre nos induzem para uma vida cheia de grandes coisas, como se pequenas coisas não fossem suficientes. E aí tem um grande problema, é que isso faz com que o homem seja eternamente insatisfeito. O marketing ele produz pessoas que estão sempre descontentes. Elas nunca vão estar contentes com a vida simples e cotidiana, porque elas são ensinadas a viver uma vida de busca insaciável, para que elas possam manter, inclusive, a ideia do consumismo contínuo numa sociedade que só gira, só se movimenta na base desse consumismo. Então, há um problema que não é só uma questão pragmática relacionada à economia. Há algo mais. Há um problema que tem um caráter moral. As pessoas precisam olhar para a beleza daquilo que Deus fez para glorificar a Deus e ser feliz naquilo que Deus deu. O contentamento é importante. E quando as pessoas não se sentem contentes com nada, logo elas também não serão felizes em nada. Observe que aquela ideia de que você será feliz em conquistar grandes coisas é, na verdade, um tiro no pé, porque significa que você nunca será feliz com nada que tiver. Sempre precisará ir atrás de algo mais. Sempre precisará ir atrás de algo mais. Então, eu quero chamar a sua atenção para a beleza da vida simples e cotidiana. Porque essa vida simples e cotidiana inclui a sua família. E nosso propósito é falar sobre a família. Portanto, como você tem olhado para a vida simples e cotidiana da sua família? Talvez, para que a sua família seja feliz, ou você seja feliz nela, seja necessário que grandes coisas aconteçam, grandes conquistas apareçam, grandes oportunidades surjam, e então você fica procurando essas coisas. Mas você já tem no dia a dia tudo aquilo que você precisa para que você desfrute de uma vida agradável e glorifique a Deus com esta vida. Então, primeiro problema que nós temos, que vai contra a ideia de apreciarmos a beleza da simplicidade cotidiana, é esse marketing que nos ensina, nos conduz, nos induz à busca por grandes coisas. Primeira coisa que nós detectamos como problema é esse marketing. Calma, as grandes coisas não são a chave para a felicidade do homem. Não estão nelas. Um segundo problema que nós precisamos mencionar é a atual e forte influência da indústria cinematográfica sobre o lazer das famílias. Isso também é um problema que, falando sobre o passar tempo com a família,
vai interferir e trazer algumas dificuldades que precisam ser vencidas. Observe que já há muito tempo a televisão tomou o lugar central do lar. A televisão, ela está sempre na sala, no lugar mais centralizado possível. Hoje em dia, a televisão em todos os cômodos da casa, mas não só a televisão, isso ainda poderia ser dito há algumas décadas, que era talvez o grande vilão da família. Mas hoje nós temos outros recursos, né? A internet, o computador, o celular principalmente. Porque hoje, se você entrar numa casa que tenha 2, 3 filhos, que já sejam próximo da adolescência, jovens, você encontrará muito facilmente o pai assistindo a televisão na sala, o repórter ou o jogo de futebol, a mãe assistindo a novela na cozinha ou no quarto dela, um filho no computador ou assistindo uma série no quarto dele, o outro filho no videogame, no computador ou assistindo um desenho no quarto dele, e tendo uma única casa, cada filho está em um cômodo. Ou seja, a família está toda reunida, é verdade. Todo mundo está ali dentro do mesmo ambiente. Nesse sentido, todos estão dentro reunidos em um único lar. Todavia, eles não estão, de fato, unidos. Eles não estão interagindo. Eles não estão se relacionando. Essa característica da família atual mostra que as famílias, elas, apesar de serem um núcleo, esse núcleo está completamente subdividido. E um dos vilões é exatamente a indústria cinematográfica e tudo aquilo que ela oferece hoje também nas próprias redes sociais. Então, a gente precisa também ter um cuidado com isso. Onde está, ou que lugar ocupa a TV na sua casa? Né? O que nós estamos deixando entrar dentro de nossas famílias? Essa é uma pergunta importante. É preciso ter cuidado com aquilo que está entrando dentro das nossas casas, aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Lembre-se que por meio de desenhos animados, não é só filmes acima de 12, 14, 16 anos, não. Desenhos animados e filmes, eles são instrumentos para a propagação de diversas ideologias, as mais variadas, que vão ser ensinadas às suas crianças, aos seus adolescentes, seus jovens e a você mesmo, inclusive. Também devemos observar que o lazer centrado nas produções cinematográficas é prejudicial para a relação, a interação da família. Por quê? Observe, você está na frente de uma televisão. Mesmo que você esteja com a sua família na frente da televisão, a interação entre os membros da família é reduzida ao mínimo. Porque você está ali para assistir, né? Ninguém vai ficar o tempo todo comentando o que está assistindo. Você vai estar vidrado, você vai estar prestando atenção e, inclusive, provavelmente vai ficar incomodado se alguém atrapalhar naquele momento. Então, a interação ela será reduzida ao mínimo. Talvez até o máximo será a presença corpórea dos membros da família. Então, veja que esse tipo de lazer, que torna o sujeito muito passivo, ele faz com que não haja interação entre os membros de um lar. Então, por isso também devemos ter um cuidado com o cultivo dessa espécie de lazer. Também devemos pensar que a indústria cinematográfica pode induzir o indivíduo à insatisfação do que tem. Por exemplo, você tem uma família, e aí tem um casamento, tem os filhos, você tem uma casa, você tem um carro, você tem um trabalho, e assiste a filmes em que as pessoas conseguem ter algo que você sente uma necessidade ao ver a diferença entre o que eles propõem e o que você tem. A esposa do cara do filme é uma princesa, a sua não é bem uma princesa. O marido da mulher lá do filme é um príncipe e o seu está mais parecido com um ogro, né? O carro do cara do filme é um carrão. O seu é aquele carro básico, normal. A casa é aquele casarão. E a sua é uma casa comum. E aí isso pode gerar uma insatisfação. De forma que as pessoas, alimentadas constantemente pelo culto ou cultivo ao conto de fadas,
podem viver uma eterna insatisfação com a própria vida. Isso precisam ter cuidado. Quais as implicações, qual a influência que a indústria cinematográfica está trazendo sobre a sua vida e a vida da sua família, para que você não viva uma insatisfação a ponto de começar até a rejeitar o que tem, porque disseram para você que você poderia ter algo melhor. Só que não dá para trocar. Você não vai trocar de esposa, porque não pode, não vai trocar de marido, porque não pode. Também não vai trocar de pais e nem de filhos, mesmo que eles não sejam como você gostaria. Ainda que possa trocar de carro, trocar de casa, mas muitas vezes não terá condições. E se você não tem condições para trocar por algo melhor, mas vive insatisfeito com o que tem, você vai viver infeliz, sempre achando ruim o que tem. Então é ruim essa indução para um conto de fadas, onde você é induzido a não se satisfazer com aquilo que você tem. Você termina não aprendendo a viver a realidade e desfrutar dela da melhor forma possível. Então, veja, nosso propósito é falar sobre o dia a dia com o seu lar. Como desfrutar do dia a dia com a sua família, passar tempo com a sua família e tomar o melhor proveito possível. Gastar tempo e aproveitar aquilo que você tem, que você recebeu, e desfrutar da beleza desse cotidiano que talvez pareça tão insignificante à vista. Nós mencionamos 2 problemas. Cuidado. Primeiro, cuidado com esse cultivo a coisas grandiosas e complexas de uma sociedade do marketing. E segundo, cuidado com esse cultivo ao conto de fadas de uma indústria cinematográfica. Então, 2 perigos para a sua família que você precisa ter cuidado. Porque tanto pode fazer você não saber desfrutar da vida simples e cotidiana, quanto podem induzir você a uma insatisfação constante diante da realidade. Porque eles oferecem coisas fantásticas, né? Quem não vai achar fantástico o que a indústria cinematográfica oferece para nós? Então, mas o que é que nós temos? O que é que você tem e que os seus filhos precisam também aprender a desfrutar? Veja, você tem algo que é muito belo. A vida familiar possui uma beleza própria porque é uma instituição divina. A própria vida familiar, se você falar família, só em falar família e pensar em uma vida cotidiana familiar, já tem uma beleza própria, porque foi Deus quem criou. Nós olhamos para a vida cotidiana como uma coisa sem graça. Por exemplo, quem é que acha interessante varrer casa, lavar louça, trabalhar, ter que cozinhar e ter que fazer coisas cotidianas? As pessoas terminam vendo como coisas sem graça. Por quê? Porque foram induzidas a pensar nas coisas grandiosas e complexas que a sociedade produz para vender. Ou que a sociedade cria para nós assistirmos, apresentando para nós. E então achamos as coisas básicas sem graça. Mas existe uma beleza nisso. Existe uma beleza, a beleza da simples e cotidiana relação conjugal. A beleza de ver que o homem é diferente da mulher, e que o homem pode cuidar da mulher, e que a mulher ela tem uma doçura natural, e que a relação conjugal é uma relação de troca de amor, de aprendizado sobre a paciência, sobre a misericórdia, sobre a mansidão e sobre outras muitas virtudes que podemos desenvolver na vida simples e cotidiana. Então, observe que a beleza da relação conjugal, por mais simples que seja, não é uma relação de um conto de fadas, onde há um príncipe vindo num cavalo e uma princesa que está no castelo, na torre mais alta, na janela mais alta, esperando aquele príncipe encantado matar o dragão para vencer e tomar a donzela sobre seus braços. Sem todo esse glamour de um conto de fadas, você mesmo assim encontrará na relação conjugal a beleza daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Há beleza nisso. Então, qual é a beleza? É a beleza de expressar as próprias virtudes ou os atributos comunicáveis de Deus. Quando o marido cuida da esposa, ele está mostrando os cuidados de Deus para conosco. Quando a esposa é amável para com o marido, mostra
quão amável é Deus para conosco em nosso dia a dia, a provisão. A relação conjugal, por mais simples que seja, ela tem beleza. Olha para isso. Olha para aquela atitude bem simples de sair do seu trabalho e chegar em casa com um sonho de valsa e dar à sua esposa com uma atitude singela, mas que expressa o carinho conjugal, o carinho do marido para com a sua esposa e que já é suficiente para mostrar beleza na relação conjugal. Sabe aquelas obras de arte que você vê o cotidiano da vida das pessoas, aquela obra de arte que tem um camponês, aquela obra de arte que tem alguém na cidade, que tem uma expressão da vida comum e simples e que nós apreciamos quando realmente ela é feita com delicadeza e realmente ela expressa a realidade. É bonito, né? Nós temos isso no dia a dia. Não precisamos de uma pintura para apreciar a beleza do dia a dia. Nós temos a realidade. E as pinturas vão expressar isso. Por isso que elas são bonitas. Elas são bonitas porque elas expressam a criação de Deus. Porque Deus é a fonte do belo. Por isso que há beleza nessas obras, nessas pinturas. Mas há beleza também na execução do papel, cada um executando o seu papel na família. O fato de ter um marido para ser o cabeça da família, aquele que é o forte, que defende, é o protetor, o provedor. E a mulher, que é frágil, é doce, é meiga, está ali para ajudar o seu marido em tudo. Cada qual cumprindo o seu papel. Há uma beleza nisso. Quer observar como há beleza nisso? Você vai falar com um mecânico, com um engenheiro, com um matemático, com um físico, e essas pessoas vão mostrar como há beleza na harmonia daquilo que elas estudam, daquilo que elas trabalham. A harmonia das engrenagens, a harmonia da matemática, a harmonia das leis físicas. E esses estudiosos profissionais, quando eles estudam essas coisas, eles ficam encantados com a harmonia de tudo isso, que mostra a beleza dessas coisas. É a mesma coisa dentro do lar. Nós vemos na harmonia de uma família em que cada um tem um papel e que um cumprindo, o outro também cumprindo, tudo se encaixa e há uma harmonia dentro do lar, onde todos terminam sendo beneficiados e abençoados um com o trabalho do outro. Isso mostra a beleza das obras de Deus, porque foi Deus que nos fez assim. O homem como ele é homem, a mulher como é mulher, e numa relação familiar, cada qual com os seus papéis, com suas funções. Isso expressa a beleza de uma criação em harmonia. E então nos abençoa e nos alegra o coração. Como alguém que aprecia uma linda obra de arte, aprecie as funções daqueles que fazem parte de um lar, como belas obras de arte do Deus que nos criou. Algo tremendo, algo maravilhoso. Mas veja, também há beleza nos cuidados dos pais com os filhos. Quando você vê um pai com um filho no braço, você vê uma mãe amamentando, quando você vê os dois protegendo seus filhos, e aquele cuidado paterno, aquele cuidado materno com aqueles que Deus deu, também feitos à imagem dos próprios pais, criados por Deus, mas gerados a partir deles. E olhamos aquele cuidado terno, aquele amor singelo, aquela proteção sem medidas. Nós vemos beleza, não vemos? Ficamos encantados quando vemos como um pai é capaz de fazer qualquer coisa para proteger seus filhos, como uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa para proteger seus filhos. Esse cuidado familiar mostra também beleza. E é algo tão simples, né? A gente não precisa de uma Ferrari para ver algo bonito. E nem precisa, até mesmo falando de criação, admirar os Alpes suíços para ver a beleza daquilo que Deus fez. Dentro de casa há. Dentro de casa nós temos algo que mostra a beleza das obras de Deus. Mas talvez você não esteja apreciando. Por que você não está apreciando? Porque você acorda às 5 da manhã, vai trabalhar às 7,
e então volta à tarde e correndo você vai comer, talvez tentar fazer alguma coisa a mais e dormir para trabalhar no dia seguinte e passa o dia corrido e é ensinado de que você tem que fazer isso para ter grandes coisas, para ser um profissional de sucesso e para comprar um carrão, um casarão e ter uma grandes férias. As férias, elas precisam ser férias na Europa para que você então diga, agora eu sou feliz, agora eu tenho uma boa vida, porque eu conquistei todas essas grandes coisas. Quando na verdade, aquilo que você deseja ver, que é a beleza de uma vida em harmonia, estará dentro de casa sem qualquer desses benefícios. Porque a família, ela já expressa a beleza das obras de Deus naturalmente, porque é uma criação divina. E quando nós vivemos a família como Deus a criou, como Deus nos ensina, ela expressa como o amor de Deus, a bondade de Deus, e assim nos comunica os atributos graciosos presentes no próprio Deus. Há beleza em tudo isso. E há beleza também na interação familiar no dia a dia. Há beleza nas coisas simples. Na mulher cozinhando para o marido e os filhos, o homem trabalhando duro para a esposa e os filhos, e a interação familiar no início do dia, ao meio-dia, no final do dia e em todos os momentos possíveis. Há beleza nisso. Por isso eu quero chamar você a respirar fundo e então parar um pouquinho para nós apreciarmos a beleza daquilo que nós já temos, já está nas mãos. Você não precisa de fortunas para alcançar isto, você não precisa de grandes coisas para desfrutar disso, já está em mãos. A família em sua singeleza, a sua beleza de uma vida cotidiana. Isso já está diante de nós. Portanto, primeiro, cultive uma vida interativa com a família. Você precisa saber aproveitar melhor o que você tem. Já está diante dos seus olhos, mas talvez você não consiga perceber. Talvez o seu filho, quando você está assistindo jornal ou futebol, passe correndo na sua frente e fazendo as suas traquinagens. Ele está ali tentando chamar a sua atenção, mas você não vê porque você está focado na TV. Talvez a sua filha queira aprender a cozinhar também, mas você está tão focada em fazer o melhor na cozinha que termina deixando ela de canto e não desfruta daquele momento com uma beleza mais ampla, que é a própria relação familiar, em que aquilo que você faz ganha mais sentido. Afinal das contas, você está cozinhando para quê? Se não é para que a sua família desfrute das bênçãos que você então está fazendo, daquilo de bom que você está fazendo. Cultive uma vida interativa com a família. Como? Como é que se cultiva uma vida interativa com a família? Primeiro, converse com a família diariamente. Diariamente, todos os dias. Lembre que nós falamos, tem sido muito comum o seguinte cenário, que se tornou uma característica da família nos nossos dias. Os filhos estão cada qual no seu quarto, não é junto não. Na minha época a gente até jogava videogame, mas estava todo mundo na sala, até meu pai e minha mãe estavam junto lá torcendo para a gente ganhar. Estava todo mundo junto. Os amigos da vizinhança estavam todos juntos ali, esperando a sua vez de jogar, já que só tinham 2 controles, né? Cada um esperando a sua vez de jogar e todo mundo torcendo a favor ou contra. Havia uma interação. Hoje, infelizmente, até isso temos de prejuízo. Os videogames atuais, principalmente esses mais novos, de fato, eles estão estimulando uma diversão solitária. Bom, não é totalmente solitária, porque você pode interagir com uma pessoa que está no Japão, né? Você está com um microfone, está jogando e conversando com um japonês lá. Mas você não tem ninguém ao redor. Então, você não está com sua irmã, o seu irmão, se divertindo. Você está sozinho com a tela, conversando com alguém de longe que você talvez nem conheça. Então, você precisa conversar mais diariamente. Precisamos acabar com esse cenário, essa caricatura familiar de nossos dias,
em que cada membro da família se encontra num cômodo. O marido em um cômodo, na sala talvez, a mulher em outro cômodo, cozinha, quarto, os filhos em outros cômodos, cada qual no seu quarto, e a família em um só ambiente, estando na casa, se encontra ao mesmo tempo, completamente dividida, cada qual em seu cômodo. É a individualidade. Essa é uma característica da modernidade e pós-modernidade. A individualidade. É o individualismo moderno. Precisamos vencer isso. E como? Buscando diálogo constante com a família. Converse com a família nas refeições. Junte. Não deixe o seu filho levar o prato de almoço, de jantar, de café da manhã, seja qual for a refeição. Não deixe seu filho levar para o quarto. Proibido. Agora todo mundo come na mesa. Vamos conversar. Então, o momento da refeição se torna um momento de diálogo. Para que você conheça seus filhos conheçam vocês. Os cônjuges também se conheçam melhor. Haja uma interação. Aproveite melhor os fins de semana. Eu sei que você trabalha duro. Você que é o marido ou mesmo a esposa, trabalha a semana toda, dá um duro danado, chega no final de semana e está cansado. E aí você se sente no direito, né? Ou, trabalhei o dia todo, deixa eu assistir TV, eu estou cansado, é meu direito. Ou então, no final de semana, você diz, olha, eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado, agora é minha vez. Então você programa seu momento de lazer. Mas isso pode e deve acontecer na família. Porque a sua vida agora pertence à família. E você poderia fazer isso em família. Porque você trabalha não para você, você trabalha para a família. E você descansa com ela e para ela também. De forma que você pode e deve cultivar uma interação familiar constante. Afinal das contas, onde está maior a beleza? Naquilo que você está vendo na TV ou numa família reunida para jogar joguinhos de tabuleiro, por exemplo, para recrear no momento do final do dia e se divertir, conversar e brincar. Então, foque agora, cultive uma interação familiar. Precisamos desligar os aparelhos que alimentam a individualidade. Aparelhos que fazem parte desse mundo, dessa sociedade individualista. Precisamos desligá-los e cultivar aquilo que proporciona uma interação. Então, converse mais com a família. Essa é uma missão para você. Nas refeições, tudo em família, vamos conversar. Puxa assunto, conversa, como foi seu dia? O que você fez? E a escola? E a brincadeira? E o trabalho? E o que aconteceu? Pergunta e se relacione com a família. 2. Realizem atividades juntos, evitando atividades solitárias como o uso de celular, computador e etc. Ou seja, tem um momento de lazer. O que a gente faz? Vamos passear, vamos para o parquinho, vamos passear, fazer alguma coisa, no caso praia, ou mesmo em outro lugar que proporcione um lazer. Vai fazer alguma coisa em família. Pense em desfrutar o que tem. Lembre-se do que nós falamos. O marketing e a indústria cinematográfica, ambos trabalham para trazer ao seu coração uma constante insatisfação. Você vive num descontentamento insaciável. Porque o descontentamento é que leva ao consumismo. Se você não está satisfeito com o que você tem, obviamente você vai querer algo a mais. Mas se você está feliz, está contente com o que tem, curte a sua família e vive o que você já tem diante do seu alcance, você não vai sentir a necessidade de sair na rua e gastar e comprar aquilo que não precisa, mas para tentar satisfazer aquele vazio, aquele buraco negro que está no seu coração e que suga todas as coisas. Literalmente, nosso coração de uma sociedade moderna e pós-moderna é um verdadeiro buraco negro. Buraco negro. Não só parece vazio, mas suga tudo o que tem ao redor. E o que acontece? Nós vivemos uma constante insatisfação com a vida. E essa insatisfação com a vida também é razão, é causa para uma sociedade doente, deprimida, uma sociedade que não consegue viver bem.
porque ela nunca está satisfeita e não sabe por quê. Você já tem algo. Olha para o que você tem. Você tem uma família, uma esposa, um esposo, filhos, pais. Então, agora, como eu usufruo isso? Sabe aquele aparelho que você comprou? Vamos pensar num guarda-roupa, por exemplo, ou mesmo um aparelho eletrônico diferente que você comprou. Ele vem um manual, não vem um manual? O manual de como montar o guarda-roupa, o manual como usar o aparelho, né? As funções dele, o que ele possui. E você tem todo um manual. Aquele manual ele diz assim, o aparelho é teu, agora você precisa saber usá-lo. É isso que nós estamos dizendo. A família é tua. Agora você precisa saber viver com ela. Então esse manual é para que você desfrute daquilo que você já tem, em vez de você ir atrás de outras coisas que vão substituir ou tentar substituir aquilo que você já tem. E que mais? Terceiro, priorizem atividades interativas em lugar de atividades não interativas, como assistir filmes. Eu confesso, e terminei adquirindo isso provavelmente dos meus pais. Gosto muito de filmes. Na verdade, eu vou dizer gostava. Porque com o passar dos últimos anos, eu fui perdendo o gosto por reflexões acerca da própria natureza dessa indústria cinematográfica. Normalmente, nosso lazer era assistir filmes. Ainda que se você chegar lá em casa, em cima da estante, tem uns sei quantos jogos, talvez mais jogos do que você já viu. Nós compramos muitos jogos de tabuleiros, né? Jogos conhecidos, que juntam, agregam a família. A gente tem bastante. Mas nós também usávamos muito filmes. Nós fomos diminuindo isso. E propositadamente fui cortando esse acesso aos filmes. Para que a gente agora possa brincar de coisas que proporcionem uma interação. O jogo da vida, banco imobiliário, detetive, Scotland Yard, Uno, baralho, jogar jogos que proporcionam uma interação, um diálogo, em que há uma relação entre as pessoas ali, há uma troca de ideias. Ali você conhece melhor até o outro, proporciona até a educação, porque você pode dizer ao filho, opa, você não pode mentir, opa, não pode enganar, opa, não pode roubar, vamos jogar honesto. Veja que até possibilita uma educação dos filhos, porque você vai conhecendo como os filhos, eles lidam com desafios, como os filhos lidam com a necessidade de ganhar, mas não conseguir. O que eles fazem para tentar ganhar quando eles percebem que naturalmente não conseguirão. Tudo isso faz a gente conhecer melhor os filhos. Por exemplo, é muito comum os filhos, quando estão jogando, e começam bem empolgados. Eu vou ganhar, e não sei o que, tal. E aí começa a perder. E aí ele, não gosto desse jogo. Não quero mais não. Não gostei desse. Isso mostra que eles não sabem perder. Isso mostra que eles não sabem lidar com a realidade contrária às suas expectativas, contrário àquilo que queria. E você pode educar. Então observe que um lazer interativo não só proporciona um relacionamento saudável, gostoso, diário, mas também proporciona uma oportunidade para educar os seus filhos, porque você vai conhecê-los melhor naquele momento de interação. É a interação que possibilita o mútuo conhecimento. É na interação que você se dá a conhecer e conhece o outro. Então, priorize atividades familiares que sejam atividades interativas e não aquelas que sejam passivas demais ou não interativas, que é o caso, por exemplo, de assistir um filme. É legal, uma vez ou outra, vai assistir um filme com a família, mas se você resumir o seu momento de lazer com a família a uma TV, você verá que você terá muitos momentos junto com a família, conhecerá muitos filmes e saberá todo o enredo deles, mas você não saberá quem são os membros da sua família. Você não conhecerá. Por que você não conhecerá? Porque você estava junto deles, mas não interagia com eles. Então, mesmo estando junto, lado a lado, você não sabe quem é aquela pessoa. Você não conhece o caráter dela, o que ela precisa, suas necessidades, suas carências e assim por diante. A interação é que possibilita esse mútuo conhecimento.
Quarto lugar, participem dos interesses e da vida de seus filhos, cultivando o prazer em lazeres de caráter familiar. Olha, é verdade que filhos pequenos fazem coisas que para os adultos são bobinhas. Eu tenho uma filha de 1 ano e quase 10 meses, a Angelina. Eu chamo de Angelina Traquina, porque ela realmente é traquina. E ela faz muita graça. E nós vemos aquilo dali, nos divertimos, mas muito do que ela faz é bobinho para nós que nos preocupamos às vezes com coisas sérias. Que na verdade não são coisas às vezes tão importantes assim, porque muitas delas diz respeito apenas ao básico da vida, que eles também se preocupam, entre aspas, né? Eles também querem, também precisam. Mas quando nós valorizamos aquilo que eles fazem, o que é importante para eles, nós mostramos o caráter de Deus na relação de Deus conosco. Observe que Deus saiu de sua glória e foi até nós. Jesus Cristo deixou sua glória e foi até nós para viver a nossa realidade, passar por tudo que nós passamos, sofrer as nossas angústias, inclusive indo até a cruz. Então, quando nós nos inclinamos a um filho, nós estamos nos colocando numa condição humilde para amá-los, para cuidar deles. E isso será de grande valor para eles. Assim como você vê o amor de Deus em mandar o seu filho até nós, os nossos filhos vão ver o nosso amor por eles, quando nós nos inclinamos para eles. Se você pai, você mãe, acha que o seu filho faz não tem muito valor, porque é só coisa de criança, e é mais importante o seu jogo de futebol, é mais importante o seu repórter, o seu jornal, é mais importante a sua novela, é mais importante aquilo que você faz, os seus filhos vão aprender que a criança não tem valor. E vão aprender que os pais não são capazes de se humilhar e se rebaixar para a condição de uma criança. E isso mostrará que não há uma relação de profundo amor entre eles. De forma que o seu filho, com o tempo, ficará tão apático com você, como você mostrou ser apático com ele. Porque aquilo que o seu filho faz ou vive, a realidade e os interesses dele, não é do seu interesse. Então, quando você mostra falta de interesse com as coisas de seu filho, porque são bobinhas, os seus filhos não aprendem que o outro não é importante. Então observe que sem você perceber, você estará dando a ele um tipo de educação nociva, mostrando que a vida do outro não é importante quando não me interessa. Ela só é importante quando me interessa. E isso cria relações utilitaristas, que é exatamente o que a nossa sociedade vive. Você entra numa loja, o vendedor vai te valorizar se você tem uma aparência de uma pessoa que vai comprar, que tem dinheiro e que, portanto, vai beneficiá-lo. Se você tem uma aparência de alguém de boas finanças, vai ser bem tratado. Se não, será tratado ou ignorado de forma a entrar e sair sem ser percebido. Essa relação utilitarista, ela começa na infância, quando os pais não valorizam seus filhos naquilo que para eles é importante na época deles. E eles vão progredindo e vão sendo conduzidos à fase adulta naturalmente por meio dos próprios pais, mas sempre valorizando a vida deles. Então, participe dos interesses deles. Você quer que seu filho ame você e sinta o seu amor por ele? Então participe da vida dele. Porque o amor ele é cultivado como uma plantinha. O amor ele não é simplesmente imposto a uma pessoa. Ele é cultivado. Porque mesmo sendo um mandamento, nós observamos na própria realidade e revelado na palavra de Deus que Deus nos ama e esse amor de Deus nos constrange. O amor é cultivado. Por fim, gostaríamos de tocar um ponto que em nossos dias é muito importante também. Além de você cultivar uma vida interativa com a família, eu preciso dizer para você algo mais. Faça da vida com a Igreja de Jesus parte da vida comum da sua família. Como esse ponto tem sido desprezado, tem sido muito sofrido. Observe que as pessoas, os cristãos, eles têm se visto apenas dominicalmente. Domingo a domingo as famílias se veem.
E aí significa que o seu filho só vê o filho do outro casal domingo a domingo. E assim, ele sendo criança, só vê a outra criança domingo a domingo, adolescente só vê o outro adolescente domingo a domingo, o jovem só vê o outro jovem de domingo a domingo, e assim vai. O que acontece? Nós estamos construindo igrejas em que não há uma relação sólida entre as famílias. Só que deveria fazer parte do dia a dia. Deveria fazer parte do dia a dia. Por quê? Porque Deus mesmo disse que a igreja era uma família. A família de Deus. Logo, tudo aquilo que eu estou falando sobre sua família deveria ser aplicado à sua relação com a igreja também. O cultivo de uma vida familiar eclesiástica deveria também ser trabalhado dia após dia. Então, precisamos tocar nesse ponto. Como está a sua relação com as outras famílias? Você tem interagido com elas? Ou você está isolado? Ou os seus filhos nem sequer conhecem os filhos dos outros irmãos? Como é que está a relação entre os jovens, os adolescentes, dentro da igreja? Você que é pai, tem proporcionado essa interação? A família de Deus, a igreja chamada Efésios 2,19, de a família de Deus. Então deveríamos cultivar uma relação dentro dela também. Então, primeiro ponto sobre isso. Ajude seus filhos a terem um relacionamento sólido com os demais filhos da igreja. Ajude seus filhos. Talvez, eu estou cansado, eu isso. Mas eu só penso em você. Será que só existe você no mundo inteiro? Será que só importa o que você quer? Se tiver alguma coisa interessante para você, vale. Se não tiver nada interessante, não importa. Se aquilo que se oferece você acha interessante, então você topa. Se não é interessante aos seus olhos, então você não topa. Então você é egoísta. Você só pensa em si mesmo. As coisas têm que girar em torno de você. Você se tornou o sol e todos os outros, as outras pessoas, inclusive a sua família, se tornaram planetas girando em torno de você. Pare com isso. A vida, ela não gira em torno de você. Seus filhos precisam ter uma vida social. Eles precisam se relacionar com os outros filhos também. Se relacionar com as outras crianças. Se relacionar com os outros adolescentes. Se relacionar com os outros jovens. Como é que você verá no futuro o seu filho numa relação sólida, numa amizade sólida, e inclusive casando com pessoas cristãs e construindo bons casamentos, se você nunca ajudou a ter uma relação com o outro? E nós temos visto isso acontecer dia após dia. As famílias, elas se isolaram e cada qual vivendo o seu universo. E isso, infelizmente, inclui os filhos, porque os pais não motivam, não viabilizam, não ajudam os filhos a construírem as suas relações dentro da igreja. Por quê? Porque os pais não levam. Se os pais não vão, uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos não vai sozinha, né? Ela não vai sozinha para a escola dominical, ela não vai para a casa do outro irmão, ela não vai para o culto, ela não vai para nada sozinha, ela depende dos pais. E se os pais não têm uma percepção da importância de ela ter uma relação sólida com outros irmãos, com outras crianças cristãs, que vão construir, então, um conjunto de amizades saudáveis, como ela vai fazer isso se os pais não têm essa percepção? Ajude. Ajude seus filhos a construírem. Vá na casa do outro casal, da outra família. Leve seus filhos. Motive. Conversem entre os pais para construírem momentos, proporcionarem momentos para a interação dos seus filhos. Marque para ir ao parque juntos. Marque para estarem sempre participando das atividades da igreja. Leve-os para a escola dominical. Valorize os momentos que os seus filhos precisam ter e que serão importantes para a vida toda. Sabe o que acontece? Muitos dos pais que não têm viabilizado a interação entre os filhos dos outros casais, das outras famílias, eles não se preocupam em como será a relação dos filhos na sociedade. Lá na frente, na juventude, vai perceber que os filhos construíram amizades que não são tão saudáveis. Amizades da escola, que a gente não sabe muito bem com quem estão interagindo.
E uma vez que eles não tiveram amizades sólidas e saudáveis durante a infância e a adolescência e a juventude, eles estão à mercê do mundo e das amizades que o mundo oferece. Afinal das contas, veja, você não leva para a escola dominical para o seu filho estar junto com os irmãos, com a igreja, mas você leva para a escola. E você não faz a menor ideia de quem está ao lado dele na escola, quem está interagindo, quem está influenciando, com quem ele está se relacionando, quais são os interesses. Você não tem um controle dele lá. E mesmo assim você priva ele do que é bom, de ter saudáveis relações dentro da igreja de Jesus, onde ele poderia construir um relacionamento sólido, proveitoso para a vida toda, e que inclusive seria edificante, um motivando o outro a se permanecer firme na fé, andar com o Senhor e ser bênção, debaixo dos seus olhos, porque as famílias estão juntas. Mas você preferiu o quê? Você preferiu que ele estivesse cultivando relações em lugares que você não tem como vigiar, não tem como cuidar. Um dia você pode sofrer as consequências disso. Então, ajude seus filhos a terem um relacionamento sólido com os demais filhos da igreja. Crianças com as crianças, adolescentes com os adolescentes, jovens com os jovens. Porque você terá a oportunidade de acompanhá-los, saberá com quem eles estão interagindo e poderá interagir com as outras famílias, criando laços bonitos, sólidos, edificantes e abençoadores para todas essas famílias. Uma verdadeira família chamada por Deus de a família de Deus, que é a igreja de Jesus. Terceiro, cultive em sua família o prazer de estar junto às demais famílias da igreja, você mesmo. Vamos ter um momento juntos. Vá. Não despreze. Como eu disse, as famílias estão muito centradas nelas mesmas. E cada qual, inclusive, na sua própria individualidade. Vá. Cultive essas relações. Participe. Participe da vida comum da igreja. Ame esta família chamada igreja. Porque é com ela que você vai viver para sempre. Se você não quer viver com ela para sempre, então não vai para o mesmo lugar, né? Então, se você quer viver eternamente com essa família, por que não cultiva já o relacionamento com ela? Por que não já anda com os irmãos? Por que não interage já? Por que não já vive um relacionamento saudável, de amor em Cristo, edificante, abençoador, com essa família? Vai ser bênção para você e para sua família. Observe que se você cultiva um relacionamento com as outras famílias cristãs, você está dando o melhor para a sua família. Você está dando a ela relacionamentos que serão abençoadores, protegendo a sua família de uma carência de ter relacionamentos que poderão vir de lá de fora e que poderão ser uma ameaça para o seu lar, que poderão trazer problemas para a sua família. E quarto lugar, faça da vida eclesiástica uma extensão natural de sua vida familiar. Ou seja, que a relação com a igreja do Senhor Jesus possa ser uma extensão da sua relação com a família, porque também faz parte da tua família. Não são irmãos? Não é assim que você diz? Olha, ele é meu irmão na fé. Mas se é seu irmão na fé, então é uma família. Então faça da família eclesiástica, da igreja, uma extensão natural. Pessoas com quem você tem prazer de estar junto. Pessoas com quem você quer estar junto. Não a obrigação. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, é minha obrigação. Então eu vou bater o meu pontinho lá, né? Como eu faço com o trabalho. Não é uma questão de obrigação apenas. Ainda que seja, porque Deus nos ensina a andar junto com a família dele, que é a igreja, que é chamada de família de Deus, a andar junto com o povo do Senhor para a glória dele, mas ele não quer que você faça isso só por causa da obrigação, mas com prazer. Aquele prazer dos jovens estarem juntos, nós queremos estar juntos. Prazer das crianças estarem juntas, e aí uma vai para a casa da outra, e faz uma noite de pijama, e então uma família se reúne e chama outras crianças, e eles vão juntos ler a Bíblia, e vão se divertir, e vão se alegrar no Senhor. Uma relação familiar saudável, baseada na Bíblia. Baseada na Bíblia. A igreja, ela não é um clube, ela é uma família.
O objetivo dela não é proporcionar lazer para as pessoas, mas como família, ela deve ter prazer de andar junto. Então, às vezes as pessoas confundem e aí querem que a igreja viva proporcionando lazer. Ah, cafezinho, almoço, janta, isso, aquilo, aquilo outro. E a igreja vira um clube e as pessoas vão por causa disso. Não é isso. Não é fazer da igreja um clube, ela não é. Mas ela é uma família. E como família, a gente tem que ter prazer de estar junto, prazer de interagir, prazer de se relacionar, prazer de conversar, prazer de andar ao lado dos irmãos. Então faça da igreja uma extensão da sua família. Observe que vivendo assim, você vai estar passando tempo com sua família. E a vida simples, veja, não são coisas extraordinárias. Você não precisa ir para a Europa para ter momentos belos, agradáveis e gostosos assim. Você não precisa ser rico para ter momentos belos, agradáveis e gostosos assim. São coisas cotidianas. É um dia a dia. É o dia a dia do casal, é o dia a dia dos pais com os filhos, é o dia a dia da família que tem lazer, é o dia a dia da igreja que interage família com família, é um dia a dia. E na beleza de um dia a dia singelo, de um cotidiano singelo, Deus é glorificado. E é nesse cotidiano, nesse dia a dia belo, que nós nos alegramos e aprendemos a viver para a glória de Deus. Então, eu quero estimular você a direcionar a sua família para um dia a dia saudável, onde cada membro possa ver a beleza nas pequenas coisas. A beleza na vida do casal, na vida dos pais, na vida dos filhos. A beleza na vida como igreja e na vida como família. A beleza nas pequenas coisas da vida. Porque nas pequenas coisas da vida, Deus mostra como as obras dele são realmente grandiosas, são belíssimas.